Glória a Deus. Vou ficar só nesse por enquanto. Vamos para a palavra por causa do nosso tempo. Então hoje eu quero falar a respeito da Páscoa. Veja o Senhor na Páscoa. Hoje tradicionalmente se comemora o domingo de Páscoa. É o domingo, da ressurreição. E acredite, a ressurreição também simboliza um novo começo. É uma nova oportunidade que Deus nos dá. Eu sei que no mundo, a Páscoa foi transformada meramente em ovos de chocolate. Hoje meu filho menor estava perguntando: papai, por que é o coelho, o símbolo da Páscoa? Eu falei: não, a Páscoa não é o coelho. Coelho nem põe ovo, e muito menos de chocolate. A Páscoa é Cristo, amém, meus irmãos? E Cristo ressuscitado. Quero te falar algo. A Páscoa, biblicamente, a Páscoa é mais importante do que o Natal. Mas é um fato que as pessoas valorizam mais o Natal, amém, é uma bênção o Natal. Mas acredite, biblicamente nos é mandado lembrar da morte e ressurreição do Senhor. Não é mandado lembrar do seu nascimento. Então a Páscoa é mais importante, amém? Você pode dizer aí para o seu irmão que está do seu lado aí, fala: feliz dia da ressurreição. Amém? Porque Páscoa é dia de ressurreição. É o dia que o Senhor ressuscitou. Amém, meus irmãos? Olha, eu não sei, presta atenção, tem muitos irmãos andando. Eu queria pedir ajuda dos servos aí, que conduzissem os irmãos para sentar. Podemos fazer silêncio? Amém? 1, 2, 3 e... Presta atenção, hoje é uma daquelas palavras que você precisa acompanhar para que você possa ser alimentado, para que você possa ser edificado na palavra de Deus. Amém, queridos? Olha, eu não sei como é que foi a sua jornada até aqui, mas eu quero dizer algo para você. Presta atenção. Páscoa simboliza uma nova oportunidade. Simboliza um novo recomeço. Não importa como foi até aqui, mas o que importa é que Deus é poderoso para fazer uma virada na sua vida, para começar de novo, para ter uma nova oportunidade, amém, queridos? Porque a Páscoa, ela de fato simboliza a ressurreição do Senhor, e ressurreição é um novo começo. Eu sei que muitos comemoram o Natal como uma data cristã mais importante, mas não é verdade. Biblicamente falando, a Páscoa ela é ainda mais importante do que o Natal. Porque o nascimento do Messias foi algo maravilhoso. Glória a Deus por isso. Mas acredite, a obra da redenção só foi possível porque Ele morreu naquela cruz no meu e no seu lugar. Amém, meus irmãos? E Ele ressuscitou. E a ressurreição de Cristo é que possibilitou Deus sair lá do Santo dos Santos, da Arca da Aliança, e hoje habitar no seu coração. Porque Ele ressuscitou, hoje você pode ser templo de Deus. Hoje Ele habita em você. Você pode dizer amém? Então lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, o que a palavra de Deus diz? Olha, mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Amém, meus irmãos? Então a Páscoa é a morte e ressurreição do Senhor. E uma vez que Ele ressuscitou, uma vez que nós estamos nele, agora sobre você já não há nenhuma condenação. Porque a Bíblia diz que Deus Ele prova o seu amor para com você, pelo fato de ter Jesus morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. E se Ele nos amou de tal maneira, a ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós na cruz, quanto mais agora que você já é filho, agora você é salvo da ira. Sobre você já não há nenhuma condenação. Você pode dizer amém? Fala comigo, sobre a minha vida, já não há nenhuma condenação. Mas interessante que a Páscoa ela foi instituída ainda lá no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo. E eu quero compartilhar com você hoje a respeito de Êxodo capítulo 12. Porque Êxodo capítulo 12, ele vai narrar ali como é que foi a Páscoa. E cada detalhe desse texto é um símbolo, é um tipo de Cristo, que aponta para o Messias, para o Cordeiro sem defeito, que foi imolado naquela cruz, amém? Mas antes, lá em 1 Coríntios capítulo 5,
1 Coríntios 5,7 diz assim, olha: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, fala comigo, nosso Cordeiro Pascal, foi morto, foi imolado. Então Cristo, ele é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Interessante que esse Cordeiro Pascal, ele foi instituído lá em Êxodo capítulo 12, projeta para mim Êxodo capítulo 12, e nós vamos ler no texto, e eu vou explicando para você entender como é que a Páscoa se aplica de uma forma tão poderosa na nossa vida, no nosso dia a dia. Lá diz assim, olha, Êxodo 12, vamos ler do 1 em diante. Diz assim: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Até então esse mês não era o primeiro, mas a partir da instituição da Páscoa, ele passou a ser o primeiro mês do ano. Versículo 3: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, ou seja, aos 10 dias deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. Amém, meus irmãos? Então o cordeiro, a Páscoa, significa uma nova vida, um novo começo. Então quando Deus falou para Moisés ali, que naquele mês, que não era o primeiro, mas a partir da Páscoa, aquele mês passaria a ser o primeiro mês do ano. Por quê? Porque ali simbolizava uma nova vida. Aquele povo estava escravo no Egito durante 430 anos, mas agora eles estavam se preparando para sair. E ali foi instituída a Páscoa. Eles teriam a oportunidade de um novo começo, amém, queridos? Lá no capítulo 13, no versículo 4, nós lemos também que esse mês é chamado de mês de Abib. Era o mês de Abib. Naquele momento não era o primeiro mês do ano, mas agora passou a ser contado como o primeiro mês do ano. Ou seja, para simbolizar um novo começo. E é assim que nós fazemos. Normalmente nós temos alguns têm até superstição. Quando chega de 31 de dezembro, ele quer entrar o novo ano com o pé direito. Quer começar o novo ano. Porque o ano novo significa um novo ciclo, um recomeço. E é esse mesmo conceito que está sendo aplicado aqui. Que esse mês de Abib passaria a ser o primeiro mês do ano para os judeus. Porque eles estavam começando ali uma nova vida em Deus. Amém, meus irmãos? E Abib, nessa palavra, Abib significa desabrochante ou florescente. Algo que está florescendo, que está iniciando a vida. Então, no dia que nós cremos no Senhor Jesus, nós também começamos uma nova vida. Por isso que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas já, eis que se fizeram novas. É um novo começo, amém? Então, de fato, nesse mês agora, passaria a ser o primeiro mês para os judeus, pois representa um novo começo nas nossas vidas, amém? Então, Deus, ele escolheu esse primeiro para poder representar o todo. Assim como Adão representava todos os homens, Cristo também agora passou a representar todos aqueles que nele creram, amém? O primogênito, o primeiro de muitos filhos, amém, queridos? E o texto diz, voltando aqui para o texto de Êxodo, diz que deveria ser tomado um cordeiro para cada família. O texto diz que no dia 10 do mês, eles deveriam tomar um cordeiro, e era um cordeiro para cada família. Versículo 4, olha: mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Presta atenção, observe que o cordeiro não era pequeno demais, não deveria ser morto 2 cordeiros, porque o cordeiro aqui, ele aponta para Cristo, e Cristo, ele é suficiente, amém, meus irmãos? Então aqui não era a questão se ia ter pouca carne para o churrasco, a questão é se a família era grande o suficiente para comer todo o cordeiro, porque Cristo, ele é suficiente.
nada falta, amém, querido? Então, se fosse a família fosse pequena, então deveria cada um convidar ali o seu vizinho mais próximo, para poder partir e participar ali daquele cordeiro, porque ele era suficiente para toda a família, amém, querido? Porque o Senhor, Ele é sempre maior do que todas as nossas necessidades. Ele é o nosso grande El Shaddai, o Todo-Poderoso, o nosso Jeová Jireh, aquele que tudo traz provisão. Ele traz toda a provisão para você e para a sua família, amém, meus irmãos? Glória a Deus, porque Ele é suficiente. Então o Cordeiro, que é Cristo, Ele é suficiente para suprir salvação para você e para toda a sua família. Por isso que é uma promessa: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha, a salvação ela é individual, mas a promessa é que ela vai alcançar toda a sua família. Nesses dias de jejum nós oramos, por salvação de pessoas. Quantos aqui oraram por algum parente, por algum irmão, pai, mãe, primo? Acredite, há uma promessa. Sua oração não é em vão. Continue crendo, continue orando, continue convidando eles para os nossos cultos, continue convidando eles para os nossos encontros, porque a promessa de Deus é que será salvo tu e a tua casa, amém, meus irmãos? Porque Ele é suficiente. Nem aqui diz, que o vizinho seria abençoado, caso o cordeiro fosse grande demais para a sua casa. Então isso fala também de evangelismo. Você tem algo que é maravilhoso no seu coração, você tem algo poderoso dentro de você, que é o Espírito Santo. Você que nasceu de novo, você pode compartilhar desse amor com outras pessoas, amém? Por isso que a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 2, Cristo em nós, a esperança da glória. Então não podemos nos calar, não podemos simplesmente ignorar. Continue testemunhando, continue falando, continue orando, porque a promessa é que será salvo tu e a tua casa, amém? Aí no versículo 5, continuando o texto diz assim, olha, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Por que o cordeiro deveria ser sem defeito? A resposta é porque simplesmente esse cordeiro ele estava representando a Cristo. Esse cordeiro apontava para Cristo. Por isso que lá em João capítulo 1, no versículo 29, quando João Batista estava ali no Jordão, projeta para mim, João 1, 29, João Batista estava batizando no Jordão, e de repente ele ergue os olhos e vê. E ele vê Cristo vindo para se batizar. E o que é que ele diz? João 1, 29. Olha, no dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, fala comigo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então esse Cordeiro aqui de Êxodo capítulo 12, ele estava apontando para esse Cordeiro de Deus aqui, que tira o pecado do mundo. Por isso ele precisava ser um cordeiro, fala comigo, sem defeito. Não poderia ter nenhum defeito, porque ele estava apontando para Cristo, o verdadeiro cordeiro pascal, que viria para morrer de uma vez por todas e nos perdoar todos os pecados. Por isso que João ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro de Êxodo, ele cobria o pecado por um tempo, mas todos os anos tinha que repetir o sacrifício. Mas Hebreus falou que quando o cordeiro verdadeiro veio, ele tirou de uma vez por todas. De uma vez por todas você foi perdoado, amém, meus irmãos? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia também diz assim, olha, sabendo, 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então o que Paulo e Pedro estão falando aqui? Que o cordeiro pascal aqui lá de Êxodo capítulo 12, na verdade eles estavam apontando para Cristo. Por isso que ele deveria ser um cordeiro sem defeito, amém? Isso aqui não é apenas uma interpretação nossa, mas é a própria interpretação da palavra, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, e tanto Paulo quanto Pedro estão falando, que esse cordeiro, ele aponta para o Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Porque ele que é, na verdade, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então se você crê no cordeiro,
Isso significa que os seus pecados foram tirados, amém, queridos? Hoje você é perdoado. Mais uma vez, hoje você é perdoado. Já não há nenhuma condenação sobre você, porque você está em Cristo Jesus. Hoje você pode se achegar diante dele confiadamente, sem titubear, com intrepidez, sem medo, amém? Hoje você pode ceiar, você pode sentar na mesa do rei. Hoje é dia de ceia, você pode ceiar. Que não há mais pecado sobre a sua vida, você é perdoado, diga amém. Devemos lembrar sempre disso, porque o cordeiro, diz aqui o texto, que ele era tomado no 10º dia. No 10º dia, começa o versículo 1, diz isso, que eles pegavam o cordeiro ali logo no dia 10. Diz o Senhor, no versículo 2, este será o primeiro mês, aí fala toda a congregação, versículo 3, fala a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 dias deste mês, cada um tomar para si o cordeiro. Então esse cordeiro, ele era pegado, ele era preparado, ele era tomado ali e levado para casa no dia 10. Só que algo interessante é que ele só seria morto no 14º dia. Então ele era tomado no 10º e era sacrificado no 14º. Por que isso, pastor? Porque esse cordeiro, durante esse período, ele era avaliado para ver se tinha algum defeito. Porque se no final do prazo ali, no 14º dia, ele tivesse algum problema, alguma mancha, ou alguma perna quebrada, ou alguma enfermidade, apareceria. E ele teria que ser descartado. Porque ele teria que ser avaliado. E ser achado sem defeito. E eu fico imaginando que aquele cordeirinho ali de 1 ano, devia ser algo bem bonito. Branquinho, Abel. As crianças se apegavam, brincavam, deitavam na cama com eles. Só que depois de alguns dias ali, ele era morto. Eu não sei se você já teve algum animalzinho de estimação. Eu já tive animalzinho de estimação, assim, e depois aquele animalzinho foi para a panela. Sem a gente saber. A mãe ou o pai pegava e lá preparava um caldo. Não é agradável isso. As crianças talvez choravam. Ficavam ali ressentidas, porque se apegaram àquele cordeiro. Mas eu penso que tudo isso também é um símbolo do Senhor Jesus. Para nós entendermos. Deus, ele pegou aquilo que ele era precioso. Deus nos amou de tal maneira que ele deu seu filho, seu único filho, para morrer no nosso lugar. Amém, meus irmãos? Então lá em Êxodo, no capítulo, versículo 5, 12, 5, diz, olha, o cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Esse crepúsculo da tarde aqui é exatamente às 3 horas da tarde. Ele seria imolado. No mesmo horário que Cristo Jesus foi ali, entregou o seu espírito e morreu. Não é coincidência, mas é algo divinamente preparado. Amém, meus irmãos? Mas é interessante que do 10º dia até o 14º dia, esse cordeiro era avaliado ali pela família, para ver se tinha algum defeito. Interessante que Jesus também ele passou por todo esse ritual. Depois que ele foi preso, a Bíblia diz que ele foi avaliado pelo menos 6 vezes. 3 vezes pelos sacerdotes, que o examinaram, e a Bíblia diz que eles não acharam defeito, até contrataram pessoas para inventar história, porque não acharam defeito. Então 3 vezes ele foi avaliado ali pelos sacerdotes, e 3 vezes pelos romanos. E por 3 vezes, ali o governante romano falou, não acho nele defeito, ele não tem crime nenhum. E o que fazer com esse Jesus chamado Cristo? Mas os judeus falavam, crucificam, crucificam. Mas ele de fato era um cordeiro sem defeito. Pilatos repetiu isso 3 vezes, que não achou nele falta alguma. Está lá em João 18, 38, depois João 19, 46. Tudo isso fala a respeito. Ele passou por todos esses testes e não foi achado nenhuma culpa sobre ele.
porque ele era o verdadeiro cordeiro pascal que deveria ser imolado por nós. Amém, meus irmãos? Só que ali voltando para o texto de Êxodo, né, o cordeiro ali era examinado, né, e ele não podia ter nenhum defeito. Interessante que era o cordeiro que era avaliado, não era o dono da casa, não era o pai da família, e muito menos membros da família que eram avaliados. Quem era avaliado, irmãos? Fala comigo, o cordeiro. O cordeiro é que era avaliado. É o cordeiro que não podia ter nenhum defeito. Então hoje, quando for ceiar, não fica olhando para você mesmo, tentando achar defeito, tentando achar imperfeição, tentando achar pecado, mas olhe para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A questão ali não era se aquela família estava brigada um com o outro, se o marido brigou com a mulher, se o filho desobedeceu os pais. Não, a grande questão é, o cordeiro tem ou não tem defeito? Então o cordeiro era que era avaliado. Coloca para mim aí, por favor, aquele pequeno vídeo aí, irmão. Aqui uma ilustração de como que era feito isso lá no templo. Quando o ofertante levava o cordeiro ali para ser imolado, quem era avaliado era o cordeiro. Olha aí o vídeo. Presta atenção, é bem curtinho. Então ele levava aquele cordeiro de 1 ano, e o sacerdote avaliava o cordeiro. Quem era avaliado, se tinha ou não algum defeito, era o cordeiro. Não era o ofertante. Então aquele ofertante, ele apenas colocava a mão ali sobre a cabeça daquele cordeiro, simbolizando que todos os seus pecados, todos os seus erros, eram passados para aquele cordeiro. E a justiça que estava naquele cordeiro era passado para o ofertante. E aquele ofertante, a partir daquele momento, ele se sentia totalmente perdoado, porque o cordeiro foi aceito. Se o cordeiro não tinha defeito, aquele cordeiro era imolado. E os seus pecados eram cobertos. E ele saía dali, aquele cordeiro era colocado ali no altar de sacrifício, e Deus recebia como aroma agradável. E aquele ofertante saía justificado, sem pecado. Ele ia embora para sua casa e sabia, estou perdoado. E por que eu estou perdoado? Porque o cordeiro foi aceito. Amém, meus irmãos? Olha, nós não podemos perder para um judeu. Porque o judeu, ele cria, o cordeiro foi aceito, estou perdoado. Por 1 ano inteiro, meus pecados estão perdoados. Mas quantos irmãos, não dura nem 2 dias, já está debaixo de acusação de novo. Daqui 2 meses, os católicos aqui de Goiânia vão de a pé para Trindade, pastor Aldo, 17 quilômetros, volta todo mundo para casa feliz, estou perdoado. Já foi lá também? Também já fui na dispensação antiga. Volta crendo que está perdoado. Ah, meu irmão, nós não podemos perder para isso. Porque o Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, foi aceito. Se ele foi aceito, você é perdoado. Então não aceite mais nenhuma condenação sobre a sua vida, amém? Não aceite. Porque não é você que é examinado, é o Cordeiro. E o Cordeiro ali, ele era achado sem defeito. E uma vez que ele era sem defeito, ele era imolado. E toda aquela família desfrutava daquele cordeiro. E eles imolavam e ali deveriam pegar, no versículo 6 diz, olha, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, ou vai ali fazer ali o sacrifício, no crepúsculo da tarde, às 3 horas da tarde. E é exatamente naquele momento, como eu falei agora há pouco, que Cristo ele foi crucificado. Que ele foi ali, que ele entregou o seu espírito. Que ele falou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele expirou. E ele bradou, está consumado. Amém, meus irmãos? Então no versículo 7, volta lá para Êxodo 12, 7. O texto diz, então, que eles imolavam aquele cordeiro. E eles tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Então o sangue ali era aplicado nos umbrais das portas, do lado de fora. Interessante que eles deveriam ficar dentro de casa, porque, só lembrando aí do contexto, tinha sido anunciado a 10ª praga do Egito,
E a 10ª praga é que todos os primogênitos iriam morrer, exceto aqueles que estivessem dentro das casas e tivessem com sangue aplicado nos umbrais. E eles fizeram, deveriam aguardar dentro de casa, e passava o sangue pelo lado de fora. Por que do lado de fora? Porque quem tinha que ver o sangue não era as pessoas, mas quem tinha que ver o sangue era Deus e também o diabo. O anjo da morte ia passar e ia ver que estava ali o sangue. Naquela casa ele não poderia tocar. Agora, olha para cá, pensa comigo. Os judeus ali, provavelmente eles saíram ali com mais ou menos 3 milhões de pessoas, entre adultos, idosos, mulheres e crianças. Então tinha 3 milhões de judeus dentro das casas, pastor Hugo, naquele dia. Imagina o que eles estavam pensando. Eles já tinham visto 9 pragas. As pragas não tinham atingido a eles, mas tinham atingido talvez os seus vizinhos, os egípcios. Então o negócio estava ficando cada dia pior. As pragas iam só piorando. E agora vinha a 10ª. O filho mais velho vai morrer. Fica imaginando, dentro daqueles quase 3 milhões de judeus, qual que era o status emocional de cada um? Alguns estavam no sofá, descansados, com o pé para cima, esperando o cordeiro ficar pronto na brasa? Ou será que tinha alguns ansiosos, preocupados? Será que meu filho vai morrer? E agora, será que vai escapar? Será que o que Moisés falou para nós vai ser guardado mesmo? Imagina, pastor, a situação. Alguns creram, estavam descansados. Se Deus falou, Deus é fiel para cumprir. Preocupa não, fica em paz. Mas talvez um ou outro estava demorando a crer, pastor Aldo. Estava ali naquela angústia. Vou perder meu filho? Não vou perder meu filho? Mas no final da história, algum dos filhos deles morreram? Dos filhos dos judeus morreram? Fala comigo, não. Ou seja, meu irmão, apenas creia e descanse. Creia no sangue. Descanse no sangue. Porque o sangue foi aplicado, amém? Então, quando Deus vê o sangue, Ele fica satisfeito. Ele entende que a sua justiça está satisfeita. Seus pecados estão perdoados. E Satanás, ele tem que se calar da acusação. Porque você está debaixo do sangue. Porque você foi perdoado, amém? Então, nós somos avaliados, meu irmão. Mas acredite, Deus apenas olha para o sangue. Você está debaixo do sangue? Você é perdoado. O diabo, ele vai tentar de todas as formas fazer você olhar para os seus defeitos, olhar para as suas dificuldades, suas debilidades, mas apenas creia que o sangue foi passado. E uma vez que o sangue foi passado, você está perdoado. Lá em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Mas lá em Êxodo capítulo 12, versículo 13, o Senhor lhe diz, olha, Êxodo 12, 13, quando eu vi o sangue, então quem é que vê o sangue? Fala comigo, Deus. Deus é que vê o sangue. Quando Ele olha para você, Ele não está vendo os seus defeitos. Ele não está vendo os seus pecados, mas Ele está vendo o sangue do Cordeiro aplicado na sua vida. Você é perdoado, amém, meus irmãos? Então, quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Então o Senhor não diz que Ele vai ver as suas boas obras, o seu bom comportamento, as suas boas obras de caridade. Não, Ele vai ver o sangue. Ele vai ver o sangue. E se o sangue está aplicado, você pode descansar nele, amém, meus irmãos? O sangue de Jesus foi aplicado na sua vida? Sim ou não? Então descanse. Saiba que Deus agora Ele vê o sangue, não as suas falhas. O diabo ele vai tentar chamar a sua atenção para você olhar para as suas falhas, para você olhar para as suas debilidades, para os seus defeitos. Mas a Bíblia diz lá em Hebreus, projeta para mim Hebreus 12, no versículo 2, qual que é a ordenança para nós? Olha, olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, que é Cristo. Olha para Ele. Não distrai olhando para outras coisas. Não distrai olhando para o seu comportamento, mas olha para Ele. Porque Ele é que é o autor e consumador da sua fé. Amém, queridos? Porque quando Deus vê o sangue,
a maldição, a praga, não pode chegar até você. Você já está livre disso. Você não precisa andar atemorizado. Você não precisa andar debaixo de acusação, debaixo de medo. Porque a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Mas quantos irmãos andam ainda debaixo de condenação, debaixo de ansiedade, de preocupação? Ah, pastor, jejuamos esses 21 dias, tinha muitos alvos, alguns eu não vi ainda. Será se Deus vai me abençoar? Será se eu mereço? Será se eu vou conseguir? Será? Não olha para isso, mas olhe para o sangue. O preço já foi pago na cruz. Apenas desfrute, descanse. Apenas espere confiadamente no Senhor. Como diz lá no Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Porque o sangue, ele tem o poder de cobrir toda a sua casa, amém, meu irmão? Praga nenhuma chegará na sua casa, essa é a promessa. Então coloque a sua casa, a sua família debaixo do sangue. Porque se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia o sentinela, diz a Bíblia. Lá no versículo 22 de Êxodo 12, diz assim, fala que ele deveria então pegar aquele sangue, projeta para mim, Êxodo 12, 22, olha para o versículo 22. Ele fala como é que esse sangue deveria ser aplicado. Lá diz assim, versículo 22, olha, tomai um molho de sopo, é uma planta, né, uma plantinha, pega um molho daquela planta, molha no sangue e passe, né? Molha no sangue que estiver na bacia e marcai as vegas da porta e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E nenhum de vós saia à porta da sua casa até pela manhã. Ou seja, fica dentro de casa. Pega essa esponjinha ali de planta, molha no sangue que está na bacia e passa nos ombrais da porta. O que significa, né, esse sopo? Para que isso aponta? A Bíblia diz que, né, lá em 1 Reis, né, que Salomão, o homem mais sábio dessa terra, ele discorreu sobre todas as coisas, sobre todas as plantas, desde o cedro do Líbano, que é uma árvore gigantesca, até o isopo que brota ali na frecha dos muros. Ou seja, enquanto o cedro do Líbano aponta para as árvores maiores, esse sopro aponta para as menores. Por isso que a Bíblia diz, se nós tivermos fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, mesmo que seja pequenininha, ela é suficiente para mover montanhas, amém? Então o contexto de sopa aponta para a nossa fé. A nossa fé, por mais pequena que ela seja, acredite, ela é suficiente para você aplicar o sangue na sua vida. Alguns irmãos, eles têm fé, são homens e mulheres de fé. Alguns têm até o dom da fé, uma fé sobrenatural, mas outros, a fé dele é pequena. A fé dele é do tamanho de um grão de mostarda. Não sei se você já viu um grão de mostarda, mas é uma sementinha muito pequena. Depois você pode colocar no Google aí para você ver. É muito pequena, mas acredite, mesmo essa pequena fé que você já tem, ela já é suficiente para você desfrutar do sangue. Porque a salvação basta você crer. Todo aquele que crê, ele é salvo, amém, meus irmãos? Lá em Romanos, projeta para mim Romanos 10, no versículo 9, diz assim, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então a fé para ser salvo é uma fé pequena. Não precisa você ter o dom da fé para ser salvo. Mesmo que seja com uma folhinha de isopor ali, uma esponjinha, é suficiente para aplicar o sangue na sua vida. Alguns, como eu falei, têm fé, têm grande fé, mas outros não. Como diz lá, alguns são os crente bully. O que é o crente bully, pastor? Pouca fé. Crente bully é o crente pouca fé. Talvez você é um desses, né? Pastor, eu sou um crente bully, pouca fé. Mas acredite, essa pouca fé que você já tem é suficiente para você experimentar da salvação, do perdão dos pecados. Amém, queridos? Glória a Deus por isso, porque essa fé ela é semelhante a esse sopro, uma plantinha pequena que brota ali no muro. Mas é por meio dessa fé simples que o sangue de Jesus ele é aplicado na sua vida.
Hoje você está debaixo desse sangue, porque um dia você creu. E essa sua fé, por mais pequena que você acha, ela é suficiente. Pastor, mas tem como aumentar a fé? Diz a Bíblia que sim. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você se expõe à palavra, mais a sua fé cresce. Por isso que é fundamental que você venha no culto. Você não pode faltar culto. Você não pode faltar a sua célula. Você tem que ler a Bíblia, ouvir a pregação da fé, pregação da graça. Isso tudo vai gerar fé no seu coração. Amém, amados irmãos? Mas olha para cá. Vamos continuar lendo o texto. Lá no versículo 8 de Êxodo 12, ele fala que esse cordeiro deveria ser comido assado. Não poderia ser cozido. O que diz? Olha, versículo 8. Hebreus 12, 8. Não, é Êxodo 12, 8, irmão. Êxodo, volta lá para o texto de Êxodo. Êxodo 12, 8 diz: naquela noite comerão a carne, fala comigo, assada no fogo. Até aí. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça e as pernas e a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até amanhã, queimá-lo-eis. Então, interessante que o texto diz aqui que não poderia comer ele cru, e nem cozido em água. Mais especificamente, ele deveria ser assado no fogo. E qual o significado disso? Nada na Bíblia está por acaso. Tudo na Bíblia tem um sentido, tem um motivo, tem um propósito. Então é importante a gente discernir, ter revelação disso, para ver onde que isso aplica na nossa vida. Então por que ele deveria ser assado? O que é interessante, lembra que esse cordeiro, ele aponta para Cristo. Esse é o cordeiro que aponta para Cristo. Tanto Paulo quanto Pedro são categóricos em afirmar que Cristo é o cordeiro pascal. Amém, amados? Então, quando Cristo ele foi levado na cruz, a Bíblia fala que ele levou, sobre si, como um cordeiro, todos os nossos pecados. Todas as nossas transgressões, ele levou sobre si. Quantos aqui já passaram pelo encontro com Deus? Quantos lembram lá que lá na cruz, sábado à noite, nós pegamos aquela lista terrível de pecados e cravamos lá na cruz? Quando lembram disso? Se você não foi no encontro ainda, mês que vem temos encontro de novo. Jovens e adultos. Então lá nós falamos isso. Nós pegamos nossos pecados e colocamos na cruz. Porque foi exatamente isso que aconteceu. Interessante que lá na cruz, depois nós tacamos álcool e tacamos fogo. Porque o fogo da ira de Deus caiu sobre o cordeiro. Então o cordeiro ele levou sobre si o fogo da ira de Deus. Eu sei que hoje no Novo Testamento nós estamos acostumados com o fogo do Espírito, amém? Do Pentecostes, batizado no Espírito Santo. Mas lá no Antigo Testamento, o pecado ele atraía o fogo da ira. E Cristo ele levou sobre si o fogo da ira de Deus. Por isso que esse cordeiro não poderia ser cru e nem cozido em água, mas deveria ser assado no fogo. Porque estava simbolizando ali que ele recebeu a ira de Deus sobre ele. Então Deus ele enviou seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz, amém, meus irmãos? E ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. E ele recebeu sobre si ali a ira de Deus. Por isso que a Bíblia fala que se nós estamos em Cristo, já não há mais nenhuma condenação. Já não há mais ira sobre você. Sobre você há perdão. A justificação, amém? Porque ele levou sobre si os nossos pecados e pegou a sua justiça e colocou sobre nós. Então a cruz, meu irmão, olha para cá. A cruz é a coisa mais importante do universo. Por quê, pastor? Porque ela é a maior expressão do amor de Deus por nós. Porque Cristo ele foi moído, ele morreu no nosso lugar. Então o altar ali do Antigo Testamento, onde aquele cordeiro era queimado, é a cruz. A cruz é o altar, onde o sacrifício foi feito. E Deus aceitou o sacrifício, amém? Então você não precisa mais se condenar, porque aquilo que era contra você, os seus pecados, foi levado sobre ele.
E a justiça dele agora é colocada sobre você. Então você não precisa mais viver se punindo, viver debaixo de condenação. Apenas aceite o sacrifício da cruz. Apenas se aproprie disso. Apenas receba pela fé. Amém, amados? Então o Senhor Jesus, Ele consumiu todo o fogo da ira de Deus. Hoje já não há mais fogo da ira sobre você. Porque já não há condenação, seus pecados estão perdoados. Seus pecados estão perdoados. Glória a Deus por isso. Então pare de tentar pagar, o preço pelo seu pecado. Com toda sorte de autoflagelação, não. Cristo já pagou todo o preço. Todo o preço já foi pago, amém, meus irmãos? E quanto mais você crê nessa verdade, quanto mais você se alimenta desse cordeiro, mais fé você recebe, mais vida você recebe. Não há mais juízo sobre você, amém? Interessante que a Bíblia diz que naquela noite, eles comeram do cordeiro, comeram ali daquele cordeiro, e aquele cordeiro também, ele tipifica que ao comer dele, a Bíblia diz que eles ficaram curados. Porque lá no livro de Salmos, no capítulo 105, Salmo 105, versículo 37, o que a Bíblia diz? Olha, mas eles, a eles os fez sair com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Inválido ali é enfermo. Então a Bíblia diz que Deus moveu no coração dos egípcios para que desse para eles ouro e prata. Lembra que eles estavam escravos durante 430 anos. Várias gerações na escravidão. E nós lemos ali no início de Êxodo que eles trabalhavam como escravos fazendo tijolos no meio da lama. Então, naturalmente falando, provavelmente aquele povo tinha todo tipo de enfermidades. Nos joelhos, ali nos ossos, na pele, perebas, feridas. E 400 anos de escravidão, uma pobreza miserável. Mas a Bíblia fala que naquela noite Deus mudou a sorte deles. Porque eles saíram com prata e ouro. E entre eles não havia nenhum enfermo. Isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Porque no meio de um monte de escravos era normal que não tivessem nada, pobreza. E era normal que eles fossem com todo tipo de enfermidade. Mas acredite, ao comer do cordeiro, um milagre também aconteceu. Eles foram curados. Porque no outro dia, logo cedo, saiu 3 milhões de judeus do Egito. Saquearam o Egito. Deus recompensou pelo tempo de escravidão. Sacaram, Paulo, o FGTS, Fundo Garantidor de Tempo de Serviço. Levaram ouro e prata. Mas também foram curados. Não havia nenhum sequer inválido. Olha que coisa extraordinária. Essa é a promessa de Deus para nós. Porque a Bíblia diz que Cristo Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então para nós hoje é cura. Dia de ceia, dia de você receber cura. Olha, eu lembro que teve uma época da minha vida, minha esposa lembra, que eu tinha umas crises de alergia. E eu acordava com o olho inchado, o beição inchado. E era direto, dava essas crises, praticamente vários dias na semana, pastor, com o olhão inchado, beição inchado. O povo falava que ela que me batia. Maria da Penha lá em casa, mas era um trem terrível. E eu fiz um tratamento com o médico e ele me recomendava que eu devia andar com alguns comprimidos, de antialérgico no bolso, porque dependendo do lugar onde atacasse a alergia, podia ser fatal, não dava tempo de chegar no hospital. E teve um dia de madrugada que eu só não morri porque eu morava na mesma quadra de um hospital. Porque travou tudo, nariz, garganta, e era 3 horas da manhã e não tinha jeito. Tentei de todo jeito, nada resolvia. Tive que literalmente sair correndo, dar a volta no quarteirão, cheguei lá no pronto-socorro, na emergência, já nem sem conseguir falar direito, e ele aplicou uma injeção na veia ali, que aí... Era um negócio terrível, irmãos. E eu lembro que num dia de ceia, eu recebi um milagre de Deus. O pastor ministrando a ceia, eu recebi a revelação e eu declarei: hoje acabou esse tempo de enfermidade na minha vida. A partir de hoje eu vou comer do pão, vou beber do cálice, vou me apropriar da cura.
Irmãos, diante de Deus, nunca mais eu dei nenhuma crise com relação à alergia. Completamente curado. Porque essa é a promessa de Deus para nós. Essa promessa, amém? E a Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. E acredite, é da vontade de Deus que você prospere. Eu sempre tenho falado para os irmãos aqui, que eu tenho orado para que o Senhor nos dê irmãos prósperos em nosso meio. Eu preciso que você creia que Deus quer prosperar você. Porque se você não quiser, Deus vai prosperar o seu vizinho. Mas eu terei uma igreja de irmãos prósperos. Mas acredite, é melhor que seja você. Mas se você não, pastor, obrigado, estou bem assim, pode passar a minha vez para outro. Deus vai passar. Porque Ele tem uma igreja próspera para nós. Nós vamos prosperar. Quero desafiar você, como o pastor Hugo falou aqui. Você quer prosperar? Participe do ser, semana que vem, sexta e sábado. Dessa semana, na verdade, sexta agora e sábado. Irmãos, invista. Venha receber as chaves do reino para você prosperar. Nós estamos num tempo de crise mundial, guerras. E todo tempo de crise é um tempo de transferência de riquezas. Mas acredite, Deus não é incoerente. Como é que Ele vai te dar um carro se você não tem nem carteira para dirigir? Como é que Ele vai prosperar você se você não tem um mínimo de habilidade para administrar? Porque se Ele colocar riquezas, dependendo do tamanho da riqueza na sua vida, vai ser um problema. Em vez de ser bênção, pode ser maldição. Porque se com um salário mínimo, às vezes você já faz estrago na Casas Bahia, imagina com um salário de 50 mil. Que estrago você vai fazer? Então venha aprender a prosperar. Venha receber a direção do céu. O Senhor vai dar. É promessa. É promessa. Estava ouvindo o pastor Naô falando. Olha para cá, presta atenção. Se você está aí na dúvida aí, está titubeando se vai, se não vai, não sei se vou, não sei se fico. Vou te falar um negócio. O pastor Naô estava falando domingo passado que Deus deu para ele uma palavra para ele ministrar lá nesse ser. Que o Senhor vai duplicar o faturamento das empresas dos irmãos. Então, não sei quanto você fatura hoje. A promessa é que Deus vai te dar uma chave para você dobrar, em um ano, dobrar o faturamento. Eu quero lá ver. Eu quero lá experimentar. Creia, tome posse. Amém? Porque Deus quer para nós, irmão. A Bíblia diz lá em João 10:10 que Cristo Ele veio para nos dar vida e vida em... Olha, vida abundante é uma vida saudável, longe de enfermidade, para que você possa viver muito. Mas é uma vida também próspera, para que você possa comer o melhor dessa terra. Para você ir nos melhores restaurantes. Qual foi a última vez, marido, você levou sua esposa no restaurante? Pastor, estão apertados demais. Pois é. Está na hora de mudar essa chave aí. E aí, jovem, está pensando em fazer corte? Tem que levar, meu irmão, para lá na pastelaria, sorveteria, no restaurante, mas leva a vela. Tem que pagar para ela e para a vela. Não é, pastor André? Ou melhor, convide os pastores aqui, o casal de pastor, para ir junto com vocês. E já paga o dele. Está vendo como você precisa prosperar? Que alguns ficam fazendo a conta. Pastor, vai ficar caro esse negócio. Eu e a mina. E mais os pastores, vai ficar 500 contos esse negócio. Está vendo por que você precisa prosperar? Para poder semear na vida dela e na vida dos seus pastores? Diga amém, jovens. Vamos avançar para a gente partir para o encerramento. O texto também diz lá no versículo 9, Êxodo 12:9, que não poderia ser comido cru. E por que não poderia ser comido cru? O que isso significa? Porque comido cru significa você entender que o sacrifício de Jesus ali foi apenas um mártir. Que Jesus morreu naquela cruz apenas como alguém que foi injustiçado. Nossa, tadinho de Jesus. Mataram ele, era inocente. Então isso é o significado de comer cru. Você ter dó de Jesus não vai salvar. O que salva é quando você entende que ele sim morreu naquela cruz por causa dos seus pecados.
que ele recebeu o fogo da ira de Deus sobre ele. Amém, meus irmãos? Porque alguns pensam, Jesus foi um bom homem, foi um espírito evoluído. Já ouviu isso? Às vezes tem algum amigo espírita que ele fala, Jesus foi um espírito evoluído. Foi um grande mestre. Mas acredite, isso não salva. O que salva é você ver ele como o Cordeiro de Deus, que morreu naquela cruz por causa dos seus pecados. Mas vamos avançar. Aí no versículo 11, para a gente encerrar, nós vamos tirar nossa oferta e ceiar ainda. Versículo 11 diz assim, olha, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Preparado é a Páscoa do Senhor. Amém, queridos? Essa era a maneira como eles deveriam comer. Deviam estar preparados, já vestidos, prontos para partir. Porque o Senhor estava dando para eles agora uma nova vida, fora do Egito. Eles deveriam estar preparados para largar tudo para trás, amém? Porque enquanto eles comiam, é como se eles estivessem ali preparando como um grande exército, que iam marchar, que iam partir. Poucos, infelizmente, poucos percebem que ao se converterem, você está entrando numa fileira de exército. Agora você é um soldado de Cristo. E a Bíblia diz que o bom soldado de Cristo, ele não se envolve com os negócios, ele não fica preso nos negócios dessa vida. Porque antes o seu desejo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Inevitavelmente, você vai ter que deixar as coisas antigas para trás. Então eles deveriam comer com lombos cingidos. O que significa lombos cingidos? Porque estavam ali equipados, prontos. Estavam ali, alguém posicionados. Porque o homem no mundo hoje, a pessoa do mundo, ela é uma pessoa que não é posicionada. Ela é movida de um lado para o outro. Mas uma vez que você está em Cristo, tem que aprender a ser alguém posicionado. Que não arreda o pé. Que sabe o que quer. Amém? Amém, jovem? Antigo pastor meu, pastor André, falava que o jovem até os 20 anos, ele não sabe o que quer. Alguns nem sabem se é homem ou se é mulher. Mas aqui no nosso meio não. Os jovens são posicionados, diga amém. Sabe o que quer da vida. Fica perdendo tempo não. Já está orando pelo vestibular. Já está orando pela faculdade. Pela família, para prosperar. Amém, jovens? E você está com o lombo cingido. Lá fala também que eles deveriam estar ali com a sandália nos pés. Isso nos faz lembrar. Olha para cá, não distraia. Estamos encerrando. Lá de Efésios capítulo 6, que fala que nós devemos tomar a armadura de Cristo. Tomar ali o capacete da salvação, tomar ali o escudo da fé, a espada do Espírito. Mas devemos também colocar as sandálias da pregação do Evangelho da Paz. Isso fala de você testemunhar. Amém, meus irmãos? Também diz que ele devia estar com um cajado na mão. Isso aqui, paralelamente lá com Efésios capítulo 6, simboliza ali, o cajado é uma arma tanto de defesa quanto de ataque. Ali aponta para o escudo da fé, mas também para a espada do Espírito. É alguém que está preparado, amém, queridos? E por fim, deveriam comer às pressas. Isso nos fala que não devemos estar envolvidos nas coisas desse mundo, mas devemos estar preparados, porque o nosso noivo já está às portas, amém, meus irmãos? Para finalizar, queria que você ficasse de pé. Mas eu quero ler aí no 1 João, capítulo 2, versículo 15. Esse é um tempo, meu irmão, que você tem que estar também posicionado. 1 João 2,15, projeta para mim, por favor. Esse é um tempo que os irmãos do louvor para cá. Esse é um tempo que nós devemos estar posicionados. Não fique preso nas coisas do mundo. Projeta para mim aí, Elton. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não fique preso nas coisas desse mundo. O que a Bíblia diz? 1 João, capítulo 2, versículo 15. O que o Senhor lhe fala para nós nessa noite? Olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Amém, querido?
Olha, durante séculos, os judeus, eles comemoravam a Páscoa. E no dia da expiação ali, uma vez no ano, eles pegavam o cordeiro. E de manhã ali, às 9 da manhã, eles levavam ali para o sumo sacerdote. E às 3 da tarde, esse cordeiro, ele era imolado. Justamente o mesmo tempo que o Senhor Jesus ficou na cruz. A Bíblia diz que ele ficou da cruz das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Quando ele entregou o seu espírito, ele disse: está consumado. Está consumado. Porque o Cordeiro de Deus, ele veio. Ele morreu pelos nossos pecados. E hoje nós temos o perdão. Hoje você é aceito. Mas a Bíblia diz também que naquele dia ali de Êxodo, como eu falei, eles receberam riquezas. E receberam cura. Nós vamos agora